Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos aí a mais uma videoaula no meu canal no YouTube. Na aula passada nós vimos aí o operador lógico AND e nessa aula nós veremos então o operador lógico OR. Legal? Então, sem mais delongas, vamos lá para o nosso ambiente do Jupyter Notebook ao tema da aula de hoje. Te vejo lá! Bom pessoal, bem-vindo então aqui ao nosso ambiente do Jupyter Notebook, onde daremos então início ao tema da aula de hoje, que é o operador lógico OR, né? E aqui nós temos um breve resumo. O operador lógico OR é um operador lógico em Python representado pela palavra-chave OR. Ele é usado para combinar duas ou mais condições, e o resultado é verdadeiro se pelo menos uma das condições for verdadeiras. Em outras palavras, o resultado é falso apenas se todas as condições forem falsas, tá? Então, o que esse breve resumo ele nos traz, pessoal? Esse operador OR, ele permite que nós, realizamos vários testes, várias condições com vários critérios, e nós esperamos que pelo menos um desses critérios, pelo menos uma dessas condições, elas sejam verdadeiras. Então, se eu estou avaliando 4 condições e uma dessas 4 ela retorna verdadeira, então o retorno que nós teremos é um retorno verdadeiro. Agora, se estou avaliando 4 condições e as 4 condições elas são falsas, o retorno que teremos é um retorno falso. Nós veremos isso aí na prática, né? Vocês vão compreender melhor. E aqui nós temos então a sintaxe, né? Extremamente simples, bem simples. Ela é igual à sintaxe do AND, né? Onde você tem uma condição que está sendo testada, né? Sempre você testa uma condição. E a partir do momento que você testar essa condição, fez o que tem que fazer, vai para a próxima. Para irmos para a próxima, isso depende aqui desse OR entre essas duas condições. Plus, se é duas condições só que eu posso usar, não, você pode utilizar uma infinidade de condições, né? Então aqui eu coloquei 2, mas você pode ter 3, 4, 5, quantos vocês quiserem. Então, em resumo, né? Onde a condição 1 e a condição 2 são expressões lógicas que queremos combinar, né? Então aqui nesse caso, nós queremos que uma dessas duas condições ela nos retorne verdadeira, tá? Então aqui nós vamos dar um exemplo aqui de um valor de x, por exemplo, né? X é uma variável x que receberá um valor aleatório de 5. Na sequência, vamos usar aí a nossa estrutura condicional para verificar, para inserir aí o nosso operador lógico OR. Então, if x ele for menor que 0, OR, é dessa forma que nós inserimos o OR, ou x maior do que 10, 2 pontos, lembrando lá, né, pessoal, da indentação, né, que permite aí que as nossas instruções estejam dentro do if, tá? Então tem aula no canal, dá uma passadinha lá se tiver na dúvida, depois volte para cá, tá? Então aqui, se o meu valor de x ele for menor do que 0, ou o meu valor de x for maior do que 10, o que eu quero que aconteça? Eu vou dar um print aqui, o meu valor, ele é negativo, porque será menor do que 0, ou maior do que 10. Legal, pessoal? Então, se nós executarmos esse comando, provavelmente nós teremos nenhum resultado, porque o meu valor de 5 ele não é menor do que 0 e nem é maior do que 10. Se nós executarmos esse comando, realmente não temos nenhum retorno aí do nosso print, tá? Porque agora, se eu colocar aqui um valor de menos 1, automaticamente uma das condições ela será satisfeita. E a condição que está sendo satisfeita nesse caso é o x menor do que 0. Então, menos 1. Se o x for menor do que 0, ele vai gerar esse resultado, que ele é negativo. Ou se o x for maior do que 10, ele vai aqui também gerar essa mensagem. Podemos colocar aqui então o nosso valor de 11. Se executarmos esse comando, nós teremos aqui o mesmo resultado. Então, em resumo, o operador lógico, ele precisa que apenas uma condição seja satisfeita, seja verdadeira para que ele execute determinada operação. Então, vamos mais adiante dar um segundo exemplo aqui, verificando se um número é par ou múltiplo de 3. E para esse exemplo, vamos então criar uma variável chamada número que receberá aí o valor de 6. E na sequência iniciaremos então a nossa estrutura condicional if, verificando ali se esse número que está armazenado na minha variável número é um número par, tá? Então if número. Vamos usar aqui o operador de módulo, tá, pessoal? O operador de módulo é o percentual. Então, if o módulo do número dividido por 2, ele for igual, lembrando que igual, ele é um operador de comparação a 0, né? Obviamente
obviamente ele vai entender que esse número é um número par. Tá, mas nós estamos verificando se ele vai ser um número par ou um número múltiplo de 3. Na sequência, inserimos então o nosso operador lógico OR, tá? E vamos então verificar se esse número é múltiplo de 3. De que forma? Da mesma forma que nós verificamos se o número é divisível ali por 2, né? Se ele é um número par. Porém, nós colocaremos aqui o nosso operador de módulo, né? Que é o percentual, e o número 3, tá? Se o retorno desse módulo ele for igual a zero, nós entendemos que ele é um número múltiplo de 3. Então, só fazendo uma breve leitura aqui do que nós fizemos, nós vamos verificar então se o valor da minha variável número, ele é um número par, onde temos aqui o módulo desse número dividido por 2, se ele for igual a zero, é entendido como número par, ou então se ele é um número divisível por 3. De que forma? É a mesma operação que utilizamos através do módulo, porém dividido por 3. Se ele for um número dividido por 3, onde o seu resultado é igual a zero, ele entende que ele é um número múltiplo de 3. Então, se qualquer uma dessas condições, né, nós temos aqui a nossa primeira condição, ela for verdadeira, ele vai retornar um print aqui embaixo. Vamos dar um print dizendo esse número é par ou divisível por 3. Se qualquer uma dessas condições, onde nós procuraremos saber se o número é par ou se ele é divisível por 2, né, temos as duas condições, condição 1, condição 2, ele vai retornar aqui esse print dizendo que esse número é par ou divisível por 3. Caso contrário, ele não vai retornar nada. Poderemos aqui então colocar um else, né? Já tivemos a aula aí sobre o if, né? Podemos colocar aqui um else dizendo aqui que esse número não é par nem divisível por 3. Então vamos executar esse comando. Se executarmos esse comando, nós teremos o resultado aqui embaixo dizendo que esse número é par ou divisível por 3, tá? Vamos colocar mais um número para testar. Na sequência colocamos o número 9, vamos executar esse comando. Aqui também, né, 9 é um número divisível por 3. Ele não é par, porém ele é divisível por 3. 3 vezes 3 é 9. Então vamos colocar um número aqui, então 11, por exemplo. Se nós executarmos esse comando, ele vai falar que esse número não é par nem divisível por 3. Então vamos para o nosso exemplo 3, verificando aqui se a pessoa ela é menor de idade ou idosa. E para isso vamos então definir aqui uma variável chamada idade, que vai receber aí uma idade aqui aleatória também. Vamos iniciar com 17, depois nós testamos aí outros números, tá bom? Iniciaremos aqui a nossa estrutura condicional, verificando se a idade ela for menor do que 18 ou, né, e já de sequência inserimos o nosso operador lógico OR, ou idade ela é maior ou igual a 65, nós traremos aí o seguinte resultado, print, essa pessoa é menor de idade ou idosa. Então qualquer valor que esteja aí maior do que 18 e menor do que 65, obviamente ele vai retornar aí um resultado diferente desse print, tá? Vamos executar esse comando. Quando executarmos esse comando, nós temos aqui que essa pessoa é menor de idade ou idosa. Se colocarmos aqui o valor de 18, nada nos retorna, porque aí essas condições que estão sendo avaliadas retornaram falso e falso. Ela não é menor do que 18 anos, né? Então aqui ele teve um retorno de falso, e também ele não é maior ou igual a 65, que teve um retorno de falso, e com isso, né, essas condições testadas retornará aí, né, o valor de falso, tá bom, pessoal? Então por isso que ele não retornou nada. Então vamos voltar aqui o valor de 15, por exemplo, executar esse comando, essa pessoa é menor de idade ou idosa. Se colocarmos aqui 70 anos, por exemplo, ela vai retornar a mesma coisa, que a pessoa é menor de idade ou idosa. Ô Lúcio, esse operador OR você está exemplificando aí com valores numéricos, com algumas testes lógicos só em cima de número, ele funciona só com número? Não. Vamos dar um exemplo aqui, então vamos verificar aqui se uma string contém, né, o texto gato ou cachorro. Vamos dar um exemplo aqui hipotético. Então vamos iniciar aqui criando a variável texto, que vai receber aqui eu tenho um gato e um cachorro. E na sequência vamos verificar então aí se esse gato ou esse cachorro está dentro da minha variável texto. Então vamos lá, if gato in texto, lembrando que está verificando se existe a palavra gato dentro do meu texto, né, que aqui é essa variável texto, ou or cachorro em texto, dois pontos, o que nós vamos printar? Print a string contém gato ou cachorro. Caso contrário, né, vamos utilizar aqui o nosso else. Temos aulas aí falando sobre estrutura condicional. Não temos gato nem cachorro.
cachorro na string. Legal, pessoal? Então vamos executar esse comando para ver o resultado. Se executarmos esse comando, nós vimos aqui a string contém gato ou cachorro, e de fato temos mesmo, né? Então aqui a nossa variável texto, ela tem aqui, eu tenho um gato e um cachorro. Então nós verificamos se nós temos um gato ou então se nós temos um cachorro. Se nós colocarmos qualquer outro valor aqui, vamos colocar aqui um pássaro, né? Se nós temos um pássaro. Se nós executarmos esse comando, ele vai trazer aqui que essa string contém gato ou cachorro, né? Porque ele verificou aqui essa primeira condição, né? E essa condição retornou verdadeira. Lembrando aí que o OR, ele sempre será verdadeiro quando apenas uma das condições retornar verdadeira. Porém, se você colocar aqui qualquer outro valor diferente de gato e executar esse comando, ele vai falar que essa string não tem gato nem cachorro, tá bom? Maravilha, então pessoal, e assim fechamos a parte de operador lógico. O OR é simples, tá, de se utilizar. Ele tem a mesma sistemática do operador AND, né? Ele vai ser muito utilizado aí em estruturas condicionais, quando você precisa avaliar aí uma infinidade de condições, uma ou mais condições, né? E você precisa aí fazer aí essa junção aí através do OR, né? Ligando condições, né? Combinações. Então, vou ficando por aqui, né? Então, para quem chegou até aqui, peço aquele apoio de sempre, de curtir esse vídeo, se inscrever no canal, compartilhar com o máximo de pessoas que puderem, né? E ativar o sininho para que o YouTube sempre te avise aí de novos conteúdos e para que ele entenda também que esse conteúdo é relevante aí e passe a entregar para mais pessoas. Beleza, pessoal? Então, até a próxima videoaula e um grande abraço!